Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de laboratório do Fundamental 2 e hoje eu vou estar aqui hoje para a gente fazer uma aula interativa, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns animais, beleza? Eu sei que animais, né, essa questão é muito gosto, tem muito pessoal, cada um tem um gosto por diversos animais. Tem gente que gosta mais de animais aquáticos, outros animais terrestres, alguns mais aéreos que voam. E tem toda essa questão, né? E até para a parte doméstica, tem várias pessoas que gostam de diversos tipos de animais domésticos. Por exemplo, eu tenho vários animais em casa, muitos dos meus alunos já conhecem alguns deles, né? E hoje eu vim aqui para mostrar um pouco dos meus gostos e falar um pouquinho sobre os animais também, tá? Então, do meu gosto, como eu estava falando, né? Propriamente dito, eu gosto muito de répteis. Vocês conhecem os répteis? Eu costumo falar que é o grupo que eu mais gosto da aula, né? Até porque é o grupo que eu tenho mais afinidade em falar, em ter e tudo mais. E eu também tenho alguns répteis em casa. Eu já mostrei em algumas lives antigas aqui e também levo bastante nas minhas aulas. Eu tenho um jabuti, que é aquela parente da tartaruga, né? E também tem a minha cobra, a serpente, o Caleb, né? Que alguns já conhecem. Pra quem não conhece, que está vendo isso a primeira vez, eu também trouxe ele para mostrar para vocês hoje, beleza? Eu vou só pegar ele rapidinho aqui e eu começo a nossa aula. Então, pessoal, esse é o Caleb, a minha serpente de estimação. Muitas pessoas me perguntam, mas que espécie é? Ele é uma jiboia. As jiboias são conhecidas por terem os tamanhos, né, enormes, serem bem variados. São os bichos que têm umas colorações assim meio acinzentadas. Alguns são meio mais marronzados, porém tem essas colorações mais cinzas, vocês podem observar, tá? As pessoas, sempre que eu apresento, né, o Caleb, falam, mas a jiboia não tem veneno? Todo mundo fica perguntando isso, né? A primeira coisa que todo mundo pergunta e todo mundo tem dúvida. Mas todo mundo tem essa ideia, né? De que todas as serpentes têm veneno, todas as serpentes podem nos matar. Porém, isso é falso, isso é uma mentira. Na verdade, a maioria das serpentes, elas não possuem veneno, né? E grande parte das que possuem também, né? Que é o que a gente chama de peçonha, são animais peçonhentos, que tem alguns, né, que são peçonhentos, mas muitos são peçonhentos para os animais que eles se alimentam, por exemplo, lagartos, roedores. E normalmente seres humanos não seriam cometidos se fossem picados, né, por um desses animais. Existem alguns casos, obviamente, que podem nos levar, pode causar algum estrago, né, e até matar seres humanos, mas são os casos das mais venenosas, as mais peçonhentas, como as jararacas, a cobra coral, mais lá pro norte e centro do país tem a cascavel, tem a surucucu. Então são alguns exemplos de animais que esses sim tem alguma peçonha, né, que podem causar algum problema para nós seres humanos. Porém, as jiboias, elas são conhecidas por serem constritoras. Essa palavra constritora vem de constrição e é segurar, né, de prender. Ou seja, ela mata a sua presa, né, o alimento dela, através de enrolar, prender esse alimento até asfixiar e aí depois vai comer o animal, tá? Então ela não usa o veneno, até porque ela não tem, então ela não usa veneno para inocular, né, a peçonha e fazer com que isso mate o seu alimento, beleza? Mas aí então, falei com vocês que eu tenho um gosto especial por répteis. E quando a gente fala de répteis no geral, né, tem umas características bem legais desses grupos que eu gosto muito de falar, que são características que me encantam. Então, alguma delas eu vou estar trazendo aqui para vocês, algumas curiosidades, algumas novidades e tudo mais, tá? A primeira delas é que quando a gente fala de evolução dos animais, né, na vida terrestre, os répteis são o primeiro grupo a habitar de fato o ambiente terrestre. Porque quando a gente vem no caminho da evolução e vem olhar,
Sempre começa com peixes, aí vem anfíbios que já tem uma vida terrestre, porém mais ou menos, ainda precisam da água para muitas coisas. E as serpentes, os jacarés, tartarugas, jabutis, mas o que temos? Lagartos. Todos esses animais, que também são répteis, eles possuem adaptações para a vida totalmente terrestre, tá? Então, algumas dessas adaptações que a gente vai ver, como por exemplo, é um corpo revestido por escama. Para quem já viu de perto ou quem puder olhar na internet e tudo mais, vai ver que o corpo dele tem várias escamas bem pequenininhas, de qualquer um dos répteis. E essas escamas, elas servem para auxiliar para que o animal não perca água. E aí, se ele não perde água, por exemplo, a gente quando está muito calor, a gente fica suando, né, fazendo algum exercício físico e tudo mais. A gente soa muito rápido. Por quê? A nossa pele permite que essa água evapore, que ela saia do nosso corpo. Eles, por terem essa camada, essa escama um pouco mais grossa, eles não vão perder água dessa forma. Então eles conseguem reter água no corpo por muito mais tempo, tá? E aí foi isso que foi importante para que eles pudessem habitar de fato o ambiente terrestre. Outra característica importante dos répteis, que a gente pode distinguir dos outros animais, que é até o que todo mundo fala, né? Ah, eu não vou encostar na serpente não porque ela é gelada. Mas como assim ela é gelada? Isso tem um pouco de fundamento, né? Porém, não necessariamente todos os répteis serão gelados. Você vai pegar e ele vai estar muito gelado. O que acontece? Os répteis, assim como a gente, eles não são capazes de se aquecer com o próprio metabolismo dele, com o próprio corpo. Eles não podem se aquecer, né? Então eles dependem da temperatura externa para poder manter a temperatura do corpo. Ou seja, se tiver um dia frio e você pega a serpente sem estar encostando nela por muito tempo, ela com certeza vai estar com o corpo gelado, porque ela só tinha temperatura fria no ar, então ela só absorveu essa temperatura. E em dias mais quentes, ou quando alguns animais da natureza resolvem pegar algum sol e tudo mais, eles não vão estar com o corpo gelado, porque eles pegaram o calor do ar que está mais quente, o calor do ambiente, beleza? E aí também tem essa questão, né, de alimentação, que o calor é super importante para alimentação, e todo mundo sempre pergunta, mas o que ela come? As serpentes, no caso, são carnívoras, né, dos meus animais de estimação, estou falando delas especificamente. Elas são carnívoras, então elas precisam se alimentar de outros animais, tá? E para controle que a gente tem, quem cria, quem tem sabe, e pode até ver, existem vários manuais que falam sobre isso, mas para quem cria e ter um melhor controle, a gente sempre utiliza ratos. Ratos que são comprados de criadores, tá? Muita gente fala, só pegar do bueiro e dar pra cobra. Não, não é, gente. Não pega um rato do bueiro, até porque isso vai trazer doença pro seu animal, tá? Então, são algumas das informações que sempre me perguntam. E é isso. Esse é o Caleb. Caleb, uma jiboia. Ah, tá. Quando eu falei de jiboia, né? Falei dos tamanhos que ela pode atingir. O pessoal sempre pergunta, mas vai ficar muito grande? Os dados que a gente tem de jiboias são que elas podem atingir até 3,5 metros. Elas podem viver mais de 20, 25 anos e podem atingir até 3,5 metros. Só que muito raro ela vai passar dos 2,5, 3. Porém, existem muitos casos de que chega a 3,5, tá? Então, Caleb ainda é um bebê, vocês podem ver, ele está com em torno de 1 metro ainda. Ele tem 1 ano e 4 meses. Caleb tem 1 ano e 4 meses, ele é novo ainda. Ainda vai viver mais uns 20 anos aí pra frente. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula interativa de hoje, conhecendo um pouquinho mais sobre os répteis, apresentando o Caleb para alguns de vocês. Para quem conhecia, né, e lembra dele de outras aulas, pode ver quando ele cresceu um pouquinho. De vez em quando, sempre que eu olho o terrário dele, eu falo, caraca, cara, tu cresceu, hein? Porque a gente consegue perceber essa diferença nos primeiros anos, né? Todo mundo fala que os primeiros anos são o que você mais percebe a diferença. Que quando ele se acostuma, já era. Aí depois de um certo tempo ele começa a estabilizar, vai só engordando e tudo mais. Então quem já conhecia, dá pra perceber que ele cresceu um pouco, deu uma engordada. E é isso, galera. Muito obrigado aí e até mais.